Já faz um tempo, né, que eu não consigo conversar com vocês todas as manhãs, efetivamente, mas é que tem mudado algumas coisas da minha rotina, tem acontecido muitas coisas boas, graças a Deus, mas também tem acontecido algumas coisas desafiadoras. E esse assunto que eu vou comentar aqui com vocês é uma coisa que eu pensei muito para falar, para compartilhar. Eu já tive 3 crises de depressão e teve uma que a fase séria, quem já teve crise de qualquer coisa na vida, inclusive de questões emocionais, vai entender do que eu tô falando. Existe um período que é mais crítico, que é o pior. Existe aquele período em que você sente tudo, continua sentindo tudo, mas que as coisas estabilizam, e é nesse período que as coisas estabilizam que a gente volta aos pouquinhos, um dia de cada vez, a retomar os pensamentos, a organizar a mente, a colocar as coisas em ordem e até a dar resultados em todas as áreas da vida, inclusive resultados profissionais e financeiros. Mas antes de chegar esse período, existe o período da crise. Toda crise é como um incêndio. O que é o incêndio? É a hora que você chama o bombeiro, não é? Porque pegou fogo. Então pegou fogo é quando começa qualquer doença emocional ou física. É a hora que pegou fogo, mas aí o incêndio é quando o fogo já tá tão grande, a chama tá tão alta, tá tão forte, já tem fumaça em muito lugar e você não dá conta mais sozinho. Essa é a crise. E esse período é muito crítico, é a hora em que a gente chama o bombeiro para apagar o fogo, para apagar o incêndio. Depois que apaga o incêndio, a gente fica derramado no chão, a gente fica caído, a adrenalina baixa, as forças parece que foram todas embora, mas a verdade é porque a gente impulsionou muitos hormônios e muita adrenalina. Isso eu estou falando no sentido espiritual, emocional e físico de verdade. Em qualquer área que vocês vê que isso se encaixar, vocês podem adotar isso para a vida de vocês. E até para o incêndio de verdade mesmo, aquele que a gente chama o bombeiro real. É a hora que a gente vê todo o estrago que foi feito e a gente começa a ficar mais em silêncio e a gente começa a colocar o coração em ordem e a mente em ordem e começa a juntar os nossos caquinhos, a limpar tudo, a tirar a fuligem, a tirar os móveis que só sobrou pedacinhos, a tirar as cinzas daqueles que já nem existem mais e a ver o que sobrou, a limpar o que sobrou e ver se dá para reconstruir. E na verdade sempre dá, mas se a gente vai reconstruir no mesmo lugar ou se a gente vai depositar nossas forças, nosso tempo, nossa energia, nossa inteligência e reconstruir em outro lugar. E eu tô falando com vocês e fazendo tantas pausas porque eu estou refletindo e pensando, e muitas vezes essas reflexões eu estou falando de mim mesma, ou estou sentindo de mim mesma, ou pensando em outras pessoas que vão me vindo na mente e situações, e é por isso que eu vou soltando as informações para vocês. Então, o que tem acontecido comigo eu entrei creio que há quase ou talvez assim, há 4 meses atrás, na 4ª crise depressiva da minha vida. Então pensa em tudo aquilo que eu falei antes de virar crise, que é o momento do incêndio. A gente começa em passinhos. E algumas vezes a gente não buscou, algumas vezes a gente não negligenciou nada e aquilo entrou na nossa vida. Por algumas vezes até pela vontade de Deus, para nos fazer entender e ter mais misericórdia, compaixão e paciência com outras pessoas.
e algumas vezes não foi a vontade de Deus, mas em todas, não importa por qual motivo, em todas elas, em qualquer situação ruim da nossa vida, não só com relação a doenças emocionais, nem só com relação à depressão, é importante a gente entender que tudo de ruim tem que valer como aprendizado. As coisas boas vêm como resultado de todas as coisas desafiadoras que aconteceram antes. Como, por exemplo, a escola. Um ano letivo é desafiador e o resultado final de um ano letivo, em que a gente cumpriu cada um dos desafios, é a gente ser promovido para o próximo ano e para um próximo nível. Então, todas as coisas ruins em qualquer área da nossa vida, espiritual, emocional e física. E quando eu falo física, eu incluo a parte financeira e a parte profissional, é sempre para trazer no final resultados positivos, crescimento. Se a gente não está saindo das situações, é porque não está havendo crescimento. E como Deus é bom e justo, mesmo aquelas coisas que Ele que quis que acontecesse e aquelas que Ele só permitiu, mas não era querer dele. Quando eu falo permitir, envolve o nosso livre-arbítrio. Então foram coisas que não foi Deus que trouxe, é a gente que buscou. Foi a gente que buscou. Mas pelo nosso livre-arbítrio a gente colocou lá e Deus permitiu. Permissão é o que? Ele poderia ter impedido, mas Ele não quis, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio em qualquer uma das situações, todas. Quanto mais tempo a gente ficar em uma situação, é porque a gente não desenvolveu tudo o que precisava desenvolver com aquilo. É porque a gente não aprendeu tudo o que precisava. Todas as lições que a gente tinha que ter tirado, a gente não tirou. Todas as portas que a gente tinha que ter fechado, a gente não fechou. Cada vez que a gente passa novamente por uma mesma situação, algumas portas a gente fechou, algumas lições a gente tirou, mas ainda não foi suficiente. Então aquilo vai acontecer na nossa vida. É como o povo hebreu. A viagem de 11 dias se tornou uma viagem de 40 anos até chegar à Terra Prometida. Por que aconteceu isso? Porque eles foram teimosos e cada vez que eles deram a volta na mesma montanha de novo e não enxergavam que eles estavam de novo, lê lá em Gênesis que vocês vão ver, que eles estavam de novo passando na mesma montanha, eles não enxergavam, eles não estavam enxergando. Eles tinham que passar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque eles não estavam vendo, aprendendo e crescendo com aquilo que eles precisavam ver, aprender e crescer. Mas eu quero ressaltar para vocês, algumas coisas vai acontecer na nossa vida mais de uma vez por permissão e querer, não só permissão de Deus, que envolve o nosso livre-arbítrio, mas permissão e querer, porque Ele está querendo nos passar para um nível maior. Sempre quando Deus traz, quando é Deus, tá? Só Deus que traz coisas na nossa vida, quando é Deus, é sempre para nos elevar de nível em alguma área da nossa vida. Quando é a gente, sempre, quando é Deus e a gente, é para valer de aprendizado, mas nem sempre é para nos elevar de nível. Se a gente for humilde, se humilhar, pedir perdão, desculpa para Deus e para todas as pessoas para quem a gente deve se reconciliar, mesmo que foi um problema que a gente trouxe, a gente vai receber a ajuda de Deus, a gente vai depois subir de nível, mesmo que não era algo que Ele planejou que acontecesse, que fosse daquele jeito, porque Ele é muito bondoso, misericordioso e compassivo conosco sempre, tá? Nessa questão, nesse caso, no meu caso, eu entrei na minha 4ª crise de depressão, que começou com uma crise depressiva, e quando virou a depressão foi o momento do incêndio, como eu expliquei para vocês. Então tudo que eu coloquei antes foi para chegar nesse agora, para vocês entenderem esse agora, tá? Então, assim, gente, neste caso, nessa situação, teve áreas que eu deveria ter resolvido e eu achava, algumas coisas eu achava que estavam resolvidas. E Deus quis me mostrar, olha, não está resolvido, você se enganou. Você se enganou, não está resolvido, você tem que voltar lá atrás um pouquinho, retroceder alguns passos, se humilhar, orar mais, buscar de mim. E aí eu vou te dar o direcionamento, vou te dar as respostas através de sonhos, de visões, de revelações de pessoas ungidas, iluminadas e especiais que eu vou trazer no seu caminho.
e para te ajudar e também para te dizer o que está faltando. E aí você resolvendo isso, deixando o coração redondinho, aí a gente volta de onde a gente parou na sua caminhada de evolução e de receber presentes, de evolução e de receber vitórias, para que tudo volte a caminhar como deve ser novamente. Mas enquanto isso não acontece, é preciso limpar os caminhos, tirar algumas arestas, e alguns frutos têm que voltar a nascer. Olha só que coisa. Alguns frutos têm que voltar a nascer. Quando nasce frutos, é porque Deus quer colher os frutos. Ele não quer só que a árvore fique cheia de frutos, linda, maravilhosa. Porque uma árvore cheia de frutos não tem serventia para ninguém. Deus quer frutos para se alimentar dos frutos. E o se alimentar de Deus dos frutos não é só o nosso louvor e adoração a Ele. É as pessoas reconhecerem e enxergar Deus em nós. E reconhecer e enxergar Deus em nós, 1%zinho, talvez até menos do que isso, seja as nossas palavras, seja a gente falar de Deus, mostrar Deus, glorificar a Deus para as pessoas ouvir. 99%, talvez até mais do que os 99%, seja as nossas atitudes, a gente cumprir com a nossa palavra, a nossa bondade, a nossa paciência, a nossa compaixão, como a gente lida com os nossos compromissos, como a gente lida com o nosso tempo com Deus, como a gente prioriza Deus, a nossa família, que é nossa missão. Todo aquele que tem família tem missão. Como a gente lida com nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Como a gente está lidando com aquelas coisas que Deus colocou como lei e ordens hierárquicas da sociedade. Como a gente está honrando os nossos líderes, os nossos ministros da ONU, os nossos ministros do Brasil, os nossos ministros das instituições religiosas que a gente chama mais de igreja. Como a gente está lidando com tudo isso? Como a gente está honrando aquelas pessoas que estão em posições elevadas, que são para ser honradas, mesmo que elas estejam fazendo errado, mesmo que elas estejam cometendo grandes erros e transgredindo, porque o corrigir as pessoas de posições elevadas e internamente no coração é só Deus. Toda vez que a gente falar mal, que a gente entrar com rebeldia no coração, que a gente se irar, além de nós estarmos cortando benções que Deus quer dar, bençãos que Deus quer dar para nós, além disso, nós estamos nos afastando de ser subido de nível para Deus em todas as áreas da nossa vida. E isso inclui, que eu gosto de enfatizar, mesmo que eu disse em todas as áreas, é importante enfatizar a área espiritual, a área emocional e a área física, que vai incluir a vida profissional e a vida financeira. Então, tudo isso Deus tem tratado comigo e tem me mostrado, e enquanto todas as portinhas, toda e qualquer portinha, por mais mínima que seja, estiver aberta, Satanás vai achar caminho para entrar, mesmo que seja uma portinha pequenininha, uma mentirinha pequenininha, que em nossos olhares é mentira pequena, mas para Deus, assim como pecado é pecado, mentira é mentira. Não existe pecado grande, pecado pequeno, existe pecado. Não existe mentira grande, mentira pequena, existe mentira. Não existe não cumprir a palavra de coisa grande e coisa pequena, existe não cumprir a palavra. E Deus exige que nós sejamos pessoas de sim, sim e não, não. Então, enquanto tiver pequenas portinhas fechadas, como diz a palavra, não são as grandes coisas, não são as grandes raposas, são as pequenas raposinhas que destroem a vinha do Senhor. São as pequenas raposinhas, ou seja, pequenas coisinhas que a gente deixa de resolver, que a gente deixa de tratar, que a gente deixa de perdoar, que a gente deixa de pedir perdão, que a gente deixa de orar, que a gente deixa de abençoar, que a gente deixa de se humilhar, que a gente deixa de ofertar, que vai minando a vinha do Senhor. E aí a gente deixa de ter resultados que o Senhor quer. E eu sinto de comentar com vocês duas portas para aquele que quer trabalhar para Deus mais do que faz hoje, ou que não faz nada e quer passar a trabalhar, para aquele que quer ter vitória em qualquer área da vida e tem alguma área na sua vida ou mais de uma que você batalha e não está vendo resultado.
duas coisas que você, eu, todos nós precisamos tirar da nossa vida, que não podemos ter. E se vocês começarem a buscar de Deus, assim como eu tenho buscado, não porque eu sou super crente, não, é o contrário, é porque eu sou muito crente em Deus, mas sou muito errante. Não é porque eu sou santa e certinha, é porque eu sou muito errante. Duas coisas que a gente não pode ter para subir de nível, para aumentar visão, para aumentar revelação, para aumentar sonhos espirituais, para aumentar resultados financeiros, para aumentar resultados profissionais, para aumentar resultados pessoais e para a gente começar a corrigir muitas coisas sozinho, outras coisas com o poder e a força de Deus, todas as coisas que estão erradas e ter resultado em todas as áreas. Não pode haver essas duas coisas. E essas duas coisas foram a que abriram todos os outros pecados que houveram no céu, Satanás, eu estou falando de Satanás, e que há na terra: orgulho e contenda. Aquele que quer vida extraordinária, mesmo que seja só na parte material, com você, comigo, conosco, não pode caminhar nunca. Orgulho e contenda. Tudo aquilo na sua vida que não está funcionando hoje, a primeira porta, mesmo que você não reconheça nesse momento, mas se você começar a analisar o teu coração e os teus pensamentos, você vai chegar. Se você conversar com Deus, você vai chegar nesse resultado mais rápido. Primeira coisa que entrou, orgulho. Segunda coisa que vem é consequência do orgulho, contenda. Mesmo que você seja uma pessoa calada, mesmo que você não esteja discutindo com ninguém, dentro do seu coração, dentro da sua mente, isso está ocorrendo. Orgulho é a primeira coisa e é ele que vai abrir a porta para o resto. Segundo lugar, que entra depois do orgulho, contenda. Orgulho e contenda. Reveja sua mente, reveja seu coração. O que está contaminado pode ter muito mais do que isso, mas só acontece e entra isso se estiver antes orgulho e contenda. Se não houver orgulho e contenda, não haverá mais nenhuma coisa. Observa, a palavra é clara. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando fala das fontes da vida, está falando de resultado em toda e qualquer área desta vida e da vida futura que Deus quer nos dar. E a contenda é o resultado de quem está com o coração contaminado de orgulho. E o resultado da contenda é a falta de resultados positivos, porque resultados todos temos, mas é a falta de resultados positivos em toda e qualquer área da nossa vida que não está funcionando. Então, para mim, para vocês que estão vindo, para cada um de nós, essa mensagem: tira o orgulho, tira a contenda, as respostas virão, as soluções virão, coloca humilhação, coloca o perdão, coloca o perdoar, inclusive esse mesmo, coloca ouvir Deus, aumenta a oração, que a iluminação vai vir, as ideias irão voltar a fluir, a criatividade vai surgir e tudo vai se resolver. Eu tenho certeza, mas mesmo assim eu vou selar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.